Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere o seu meio ambiente. Você sabia que hoje, dia 4 de outubro, é o Dia da Natureza ou do Meio Ambiente? O propósito dessa data é trazer consciência sobre os métodos sustentáveis de usufruir do meio ambiente, sem danificá-lo. Entenda que a natureza não é a mãe terrena, como afirma o panteísmo, mas revela o poder do Pai Divino. Como cuidar e liderar o meio ambiente? Comece plantando uma árvore, ou pelo menos, cuidando das que já foram plantadas. Plantação e preservação é a melhor forma de você cuidar do meio ambiente. Número 2, faça coisas com material reciclado. Aprenda a reutilizar. Não jogue tudo no lixo. Cuide dos animais. Isso também é muito importante. Provérbios, capítulo 12, versículo 10, diz que o justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas a afeição dos ímpios são cruéis. Mas, ao mesmo tempo que você cuidar dos animais, evite a idolatria pet. Não substitua pessoas por animais. Cuide bem do seu lixo, coloque o seu lixo na lixeira, não o espalhe. E não desperdice água e energia elétrica. Um dia, isso pode vir a fazer falta. Aí você pode estar perguntando, mas como eu faço para liderar o meu meio ambiente? Ou como podemos liderar o nosso meio ambiente em que vivemos? Primeiro, seja leve. O meio ambiente não se limita à natureza, se limita também, ou se expande também, à sua vida pessoal. Seja leve. Não pegue pesado com você ou com as pessoas que você se relaciona. Quem cobra demais sempre vai se sentir devendo, sempre irá se sentir em débito com as pessoas. Número 2, seja um amenizador de conflitos. Não leve a vida a sério demais. Seja um apaziguador. Incentive a integração e a paz. Seja uma pessoa que é um agente de transformação do ambiente que vive. Outra coisa, dê e peça feedbacks. Não critique e também não absorva as críticas. Absorva e faça feedbacks relevantes e pontuais. Fazendo assim, você estará cuidando do meio ambiente em que você vive. Número 4, seja fonte de bons exemplos. Quem inspira pelo exemplo não tenta manipular pelo argumento. Número 5, mantenha uma boa comunicação. Isso implica em usar palavras não ofensivas e palavras encorajadoras, palavras que inspiram. Um clima hostil abala o emocional e pode causar ansiedade, estresse e ruptura relacional, ou seja, um ambiente desagradável repele as pessoas. Número 6, aprenda o valor dos mimos. Sem ser um bajulador, desenvolva o hábito de dar pequenos mimos às pessoas, pequenos presentes e, principalmente, uma gorjetinha, seja para o entregador de pizza, para quem lava seu carro, ou seja, para o frentista do posto de combustível onde você é atendido. Pequenos mimos podem gerar grandes admirações. Número 7, ofereça benefícios corporativos. O individualismo é exaustivo e excludente, afasta as pessoas. Mas o trabalho em equipe é saudável e producente, ou seja, atrai as pessoas. Número 8, cuide do seu ambiente físico. O ambiente de trabalho ou em que você mora saudáveis também inclui o espaço físico organizado e limpo. Fazendo isso, você estará cuidando do seu meio ambiente. Mas em quarto lugar, eu quero convidar você a liderar seu meio ambiente espiritual. Porque tudo se relaciona à sua vida espiritual. No livro de Salmos, capítulo 69,
verso de número 34, está escrito: louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Sabe o que eu aprendo com isso? Que tudo que compõe a natureza foi criada para servir a criatura e adorar o Criador. Clemente de Alexandria disse que a natureza é a primeira Bíblia que Deus fez para a instrução no mundo. Paulo, falando a respeito da natureza, no capítulo 1, versículo 20 de Romanos, diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, ou seja, as coisas de Deus que são invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. O que Paulo está ensinando é que basta você olhar para a natureza e você verá a mão de Deus. Você verá o cuidado que Deus tem com o meio ambiente. Coloque as pessoas acima de tudo e coloque Deus acima de todos. Sem negligenciar o ecossistema, entenda que valores humanos e espirituais são prioridade. Número 2, coloque cada coisa no seu devido lugar. Esta é a diferença entre a inteligência e a sabedoria. Com a inteligência você sabe que o tomate é uma fruta, mas com a sabedoria você não o coloca na salada de fruta. Ou seja, você não coloca o tomate na salada de frutas porque sabedoria é colocar cada coisa no seu devido lugar. Cuidar do seu meio ambiente espiritual é você não se colocar no lugar de Deus e não colocar Deus no lugar do ser humano. Quando Adão pecou, em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus lhe perguntou onde ele estava. Por quê? Porque a não valorização do ambiente em que vivemos explica as nossas faltas, explica as nossas negligências. O ambiente espiritual em que vivemos pode nos travar ou nos impulsionar. Então, cuide para que a sua religião não apresente a você um Deus customizado e um Deus distorcido do Deus vivo da palavra de Deus. No livro de Salmos, capítulo 42 e verso 2, está escrito: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha o que Davi está falando nesse salmo. Davi está falando que nós devemos construir um estilo de vida diário com Deus, que é o que ele explica também no Salmo 27, versículo 4, onde diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. O que devemos entender aqui é que a igreja não é um lugar para as pessoas frequentarem. A igreja é uma família para as pessoas pertencerem. Efésios, no capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso é que a igreja não é uma religião, é uma família. Por isso que a igreja não apresenta apenas um Deus para adorarmos, mas um Pai para pertencermos, um Pai que nos adotou. A igreja não é pousada, a igreja é um lar para você viver. A igreja não é um lugar de final de semana para você aliviar a sua consciência. Não, a igreja é um lar para você viver todos os dias, é claro, tomando cuidado com o ativismo religioso. Você é responsável por construir e viver num ambiente espiritual saudável. Você não pode ser como um chuchu, que quando cozido no leite fica branco e quando cozido no feijão fica preto. Você precisa ter identidade. Então, lidere o seu meio ambiente. Controle o ambiente em que você vive, entendendo que você é responsável por esse meio ambiente, tá certo? Então, lidere seu meio ambiente. Hoje, dia 4 de outubro, o Dia da Natureza e do Meio Ambiente,
lidere o seu meio ambiente, porque quem não se lidera se sabota.